Olá pessoal, aqui quem está falando é o professor Douglas. Esse vídeo é uma revisão dos conteúdos da aula 4 da disciplina Administração de Materiais, onde nós discutimos o tema compras. Ele é extremamente importante dentro da gestão de estoques, porque boa parte dos recursos que uma empresa vai utilizar advém de fontes externas, de fornecedores, e é preciso então estruturar um processo que oriente as pessoas dentro da organização sobre como proceder à aquisição de seus materiais. Uma forma bastante comum de realizar esse trabalho é através da definição de um fluxo de atividades, que nós podemos chamar de processo de compra. Evidentemente, cada organização pode estabelecer critérios, regras e processos próprios para fazer isso, mas comumente eles seguem algumas características comuns, que serão demonstradas aqui na sequência. A primeira delas é que geralmente o processo de compras inicia a partir de uma identificação da demanda, ou seja, quando se percebe a necessidade de comprar. Essa identificação pode surgir de diferentes maneiras. Uma bastante comum é através das previsões, quando você antecipa a expectativa de utilização futura de um produto. Na disciplina, nós falaremos sobre previsões em uma aula adiante. Também é possível estabelecer um processo de compras a partir dos controles, como aqueles que nós vimos nas aulas anteriores. Ou seja, os seus controles mantêm registro do seu volume de estoque e em determinado momento eles orientam as organizações para a compra dos materiais. Também trabalharemos um tema bastante específico sobre isso, que é o ponto de pedido. Também há a identificação da demanda humana, quando sem nenhum controle uma pessoa dentro da organização ou mais pessoas percebem que há necessidade de aquisição de algum tipo de recurso. E há também as aquisições de oportunidade, quando a empresa utiliza ou faz uso da aquisição de materiais, tendo em vista alguma oportunidade de mercado, como por exemplo promoções e descontos dos fornecedores. Nós também veremos adiante que nem sempre isso é um bom negócio, mas por enquanto basta destacar que é sim uma das maneiras pelas quais um processo de compra se inicia. Depois disso, ocorre a especificação do material, que é basicamente a descrição daquilo que precisa ser adquirido, pode ser um produto ou um serviço. Isso é bastante importante porque falhas nessa etapa podem significar a compra ou aquisição de um material incorreto. Uma maneira inteligente de resolver esse problema é através da utilização de códigos de produto, como discutido nas aulas anteriores. Também, em alguns casos, é necessário você entregar ao seu fornecedor informações técnicas detalhadas daquilo que você pretende adquirir. E, em alguns momentos ainda, pode ser necessário trabalhar junto ao fornecedor para o desenvolvimento de um produto ou serviço que ainda não existe, ou pelo menos não está disponível na maneira exata como você precisa. Na etapa seguinte, nós temos a seleção dos fornecedores. Ela diz respeito a você escolher ou decidir quem irá ser considerado na sua compra como um possível fornecedor. Ela pressupõe a existência de um cadastro prévio, ou quando ele não existe, a pesquisa por fornecedores disponíveis para aquele produto ou serviço que você deseja. Essa pesquisa pode ser também através da indicação de outras empresas, de outras pessoas que tenham conhecimento na área de atuação e possam demonstrar quais são os bons fornecedores. E ainda há um processo de avaliação, que, como nós veremos logo em seguida, pode ser anterior ou posterior ao processo de compra. Aqui no caso é anterior, quando você analisa as condições que são oferecidas pelos fornecedores para ajudar a tomar a sua decisão. Chegamos então na parte de negociação ou orçamento. Quando é uma compra rotineira, geralmente é feita através de um processo chamado cotação, onde são repassadas aos fornecedores as relações, a especificação dos produtos e ele retorna com a sua proposta comercial. Quando são contratos mais específicos, de maior valor ou que exigem um nível de atenção diferenciado, podem ser conduzidos trabalhos de negociação individual. Nós teremos na disciplina também em breve uma aula sobre negociação. Posteriormente à negociação, com a definição de qual é o melhor fornecedor para a empresa, há a fase da contratação, que pressupõe a formalização da compra através de um documento. Pode ser uma ordem de compra, numa compra mais usual, ou mesmo um contrato de compra e venda, num processo mais específico. E depois existem as atividades de pós-compra, aquelas que acontecem posteriormente à aquisição dos materiais.
Geralmente elas incluem o follow-up, que é o acompanhamento pelo cliente das ações do fornecedor, sobretudo em relação ao cumprimento do prazo de entrega, o recebimento dos materiais na empresa, quando são feitas as conferências, tanto técnica, ou seja, se o produto recebido é aquele que efetivamente foi comprado, e também comercial, se as condições de recebimento, como preço, prazo de pagamento, prazo de entrega, estão de acordo com a aquisição. E aí, finalmente, a liberação do produto para uso e também para outros setores da empresa, como o financeiro, que passa então a estar autorizado a incluir o pagamento dessa compra no seu fluxo. Bom, como os itens de especificação de produtos nós já discutimos nas aulas que falaram sobre os controles básicos, e como os itens de negociação serão discutidos adiante, e a identificação e o pós-compra são tarefas mais operacionais, eu gostaria de me ater aqui para finalizar um pouquinho no processo de avaliação de fornecedores. Como rapidamente eu mencionei antes, essa avaliação pode acontecer anteriormente à compra, ou seja, uma avaliação pré-compra, que vai ajudar ou vai apoiar a tomada de decisão, qual é o fornecedor que está trazendo para a empresa a melhor condição para aquele negócio específico. E também existe uma avaliação pós-compra, bastante comum, por exemplo, em empresas que utilizam processos regidos pelas normas ISO 9000, onde você faz uma análise do desempenho, se aquilo que o fornecedor está entregando para você está de acordo com o nível de desempenho esperado em relação a esse ou conjunto de fornecedores. Independente de qual situação, se ela é pré-compra ou pós-compra, é bastante comum que você tenha um sistema de avaliação de fornecedores com algumas características bem específicas. Obviamente, esse aqui é um exemplo fictício, mas ele ilustra aquilo que geralmente se encontra nesse sistema de avaliação. Você define alguns itens que vão ser avaliados. Eu aqui, hipoteticamente, levantei dois: preço e qualidade. Obviamente, num bom sistema de avaliação, você vai ter muitos mais itens. Alguns podem ser, inclusive, específicos para determinado tipo de produto ou serviço, o que pressupõe que uma mesma empresa pode ter vários sistemas de avaliação diferentes, né? É importante ou é usual também que cada item receba um peso, geralmente percentual, ou seja, cada um desses itens pode ter uma importância diferente na hora de avaliação. O preço pode ser mais importante para a empresa do que a qualidade. A qualidade pode ser menos relevante que o prazo de entrega, por exemplo. Então, você define dentro do seu rol de itens um peso relativo, ou seja, um percentual, que vai corresponder à importância daquele item na sua avaliação final. Em seguida, é bastante recomendável também que você estabeleça critérios para cada item, usando aqui o exemplo da qualidade, que está nesse modelo aqui. Nós poderíamos definir o seguinte, que a qualidade vai ter 3 critérios de avaliação. Se o fornecedor apresenta ou desenvolve todas as entregas livres de problemas, se ele tem até 2% das suas entregas com problemas, ou se ele tem mais de 2% das suas entregas com problemas. E finalmente, a partir desses critérios, a maneira mais comum de se trabalhar também é você estabelecer pontuações específicas para cada um dos critérios, que correspondem na prática a uma nota. Então, como você faz para finalizar a avaliação do seu fornecedor? Você pega a nota que ele obtém em um determinado critério, multiplica pelo peso estabelecido para aquele... Desculpa, você pega a nota que ele obtém em um determinado item, você multiplica essa nota pelo peso que ele obteve daquele item, depois repete essa operação para todos os demais itens que serão avaliados e finalmente você soma essas pontuações de cada item para dar a nota final. Se o seu sistema estiver bem desenvolvido, aquele fornecedor que tiver a melhor nota é o que tem a melhor avaliação. Significa, por exemplo, que se você for fazer uma aquisição, estiver usando um sistema pré-compra, você vai dar prioridade para adquirir daquele fornecedor. Num sistema de avaliação pós-compra, você vai ter a informação de qual fornecedor está respondendo melhor às suas demandas e pode ter isso como um parâmetro para dar preferência ou dar prioridade para aquele fornecedor em compras futuras.
Bem, pessoal, relembrando mais uma vez que essas revisões que nós estamos fazendo por vídeo são bastante resumidas e bastante sintéticas em relação ao conteúdo que é abordado na sala. Inclusive, eu estou usando um material diferente para permitir uma outra abordagem do tema, mas é bastante importante que vocês continuem acompanhando pela apostila, desenvolvendo as atividades que são propostas e se mantendo atualizados em relação àquilo que nós estamos discutindo. As próximas duas aulas serão bastante práticas e nós não teremos revisão em vídeo. Nós voltaremos provavelmente na aula 7, nesse formato, com a revisão sobre os temas mais técnicos da disciplina que iniciarão lá. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.